Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Você sabe, né? Todos os domingos levamos a você as principais informações sobre a aposentadoria, INSS, os direitos do trabalhador, o funcionalismo e o serviço público. Para responder as dúvidas, as perguntas que você encaminha para a gente, contamos hoje com a participação da doutora Maíra Mota, em nome do escritório Mota e Guiotto Advocacia. Também temos a presença do presidente do Sindicato dos Técnicos Científicos do Rio Grande do Sul, Neucir André Varnier. E pelo CEMAP-RS, a participação especial da pesquisadora do DIEESE, Lúcia Garcia. E é claro, né, a gente quer convidar você para fazer parte aqui da nossa bancada, encaminhando as perguntas. Mande para a gente sobre aposentadoria, INSS, direito do trabalho, e aí pode ser sobre relação de emprego, FGTS. Olha, tem demandas que não param mais na área do direito do trabalho. Sempre para os contatos que a gente vai disponibilizando aqui na tela, colocando o nome e a cidade onde você fala. Tá certo? Vamos começar a trabalhar? A gente agradece muito a audiência de você que já está ligado na manhã desse domingo. Primeira questão vem lá de Bagé, vamos longe aqui, a Luciana. Estou em benefício e farei cirurgia. No meio do ano completo 64 anos. Não posso pedir aposentadoria por incapacidade laboral, por ser nas mãos, porque eu não tenho mais como trabalhar? É a questão encaminhada pela Luciana. Ela acrescenta ainda, doutora Maíra, que ela faz o pagamento como segurada facultativo. Obrigado por estar com a gente, aceitar o nosso convite mais uma vez aqui no Boca. Um bom dia. Muito bom dia aos nossos colegas, aos telespectadores em especial. Bom, respondendo a pergunta da dona Luciana, né? Sim, ela pode fazer a solicitação da aposentadoria por invalidez a qualquer momento, desde que haja um agravamento na sua doença que a torne incapacitada para o trabalho de forma permanente e definitiva, né? Então, é muito importante que ela instrua a sua documentação médica, leve ao conhecimento do INSS esse pedido de conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez e faça a solicitação. Como ela está em benefício, essa contribuição como facultativa nem seria devida no caso, né? Sim. Então, para a aposentadoria por invalidez, ela não precisa da contribuição como facultativa. Outra questão encaminhada pela Odila Onofre diz o seguinte: estou com o meu marido com mal de Alzheimer e ambos somos aposentados com salário mínimo, cada um. Enfrentam inúmeras dificuldades, enfim, ela coloca uma série de considerações. A pergunta: meu marido tem direito ao acréscimo correspondente ao auxílio cuidador? Aquele percentual, né, doutora Maíra, da chamada grande invalidez, aqueles 25%, tem direito a ele? Pois então, pelo que eu entendi da questão, tanto a senhora Odila quanto o seu esposo são aposentados, mas nenhum dos dois por incapacidade, né? Exato, é. Então, a lei diz que só tem direito ao auxílio cuidador aquela pessoa que usufrui da aposentadoria por invalidez. Entretanto, já existem diversas ações tramitando no judiciário hoje, pleiteando esse adicional, não apenas para a aposentadoria por invalidez, mas para as demais aposentadorias. Sim. Tempo de contribuição, idade ou eventualmente até uma aposentadoria especial, em decorrência dessa necessidade de um auxílio de terceiro, claro, né? Entretanto, atualmente, essas ações elas são todas suspensas, aguardando um julgamento pelo STJ de um recurso repetitivo do tema 982. E uma rapidinha aqui da Venilda Flores Bilo, ela é lá de Gravataí, um abraço à região metropolitana aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte: tem 24 de carteira e 58 de idade. Quer saber se já pode pedir aposentadoria? Infelizmente ainda não, porque ela não preenche nenhum dos requisitos, né? Nem os 30 anos de contribuição e nem os 60 anos de idade com o mínimo de 15 anos de contribuição. Vai ter que aguardar mais um pouquinho aí. Tá certo. Doutora Maíra segue com a gente aqui na manhã desse domingo e você pode continuar encaminhando as suas perguntas de previdência e também de direito do trabalho. Aí fica para o time lá de consultores no nosso quadro Dica Trabalhista. Estamos recebendo também com muito prazer, mais uma vez aqui nos estúdios da Bandeirantes, o presidente do Sinterx, o presidente Neucir Varnier, falando aí sobre as demandas dos servidores públicos, da categoria dos técnicos científicos. E o presidente Neucir preparou, né, presidente, hoje uma temática sobre os privilégios. Muito se falou na tentativa da aprovação da reforma da Previdência que os verdadeiros privilegiados eram os servidores públicos, né? E essa reforma não foi à frente, isso está lá suspenso no Congresso. Mas não é apenas o governo federal que vem com esse discurso. O governo aqui do estado também classifica, né, como privilegiados os servidores públicos estaduais. Mas a realidade não é bem essa, né? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, obrigado a você, obrigado ao seu programa, obrigado aos nossos, parabenizo aqui os nossos colegas aqui de debate
e também uma saudação e um bom dia a todos os nossos telespectadores aí do Boca. Bom, antes de mais nada, dizer que o Sintergs é um sindicato que não é um sindicato partidarizado, mas partidos são importantes, né, para o nosso sistema democrático, mas nós temos assim rebatido a política predominante aqui no nosso estado e está acontecendo no nosso país e também aqui no município de Porto Alegre, né? Sim. Me parece que há um acordo de jogar as culpas sempre nas mesmas pessoas, que são os servidores públicos. Isso é uma tremenda mentira, né? A gente tem apontado, e cabe a gente reprisar aqui, reforçar, indicado outros caminhos, né? Por exemplo, a Lei Candir, hoje o governo federal nos deve mais de 40 bilhões de reais, né? Temos aí a questão da sonegação, isenção, cabide de emprego, temos aí a questão da dívida pública. Todas essas fontes de recursos, somando, daria em torno de quase 20 bilhões ao ano para os cofres públicos. Mas não, os governos preferem atacar quem? Aqueles que prestam serviços para a população, né? Retirando direitos que são similares à iniciativa privada, como, por exemplo, nós, servidores públicos, já estamos amargando neste governo mais de 25% de perdas, 1/4 do poder de compra. Por quê? Porque nós não temos uma política de reposição de perdas como tem na iniciativa privada. Então, nós, servidores públicos, defendemos serviços públicos de qualidade. Para que possamos fazer serviços públicos de qualidade para a sociedade, precisamos de servidores, que são trabalhadores bem remunerados, valorizados e principalmente respeitados. Então, na iniciativa privada, há lá uma data, um dia do ano, que o patrão tem que sentar com o seu trabalhador e repor as perdas inflacionárias. Sim. Já no Estado não existe. Fica pela vontade, pela boa vontade do governador. Então, o que isso acarreta? Em prejuízo para a sociedade. Sucateamento, desmotivação e um trabalhador massacrado. Daqui a pouquinho vamos falar, porque o Sintergs é proponente, né? Juntamente com outras categorias, né, de uma PEC aqui na Constituição Estadual que propõe a chamada database. Daqui a pouquinho mais Sintergs aqui com o presidente Neuci André Varnier. Já que estamos falando para os servidores públicos, mais um recado. A Copsergs é a única cooperativa só de servidores públicos aqui no Rio Grande do Sul. Oferece renegociação de dívidas e empréstimos com desconto em folha de até 72 vezes. Ainda conta com atendimento jurídico, odontológico, especializado tanto em odontopediatria quanto em próteses dentárias. Em breve, consultório médico e previdência complementar. Acesse o portal. E Copsergs há mais de 14 anos trabalhando para os servidores do Rio Grande do Sul. Hoje, em nome do CEMAP, está aqui a representante do DIEESE, a Lúcia Garcia, que a gente agradece a visita, né? Está chegando aí o 1º de maio, né? O Dia do Trabalho, nominado assim, né? E trazido desde a década lá de 30, dessa forma, fazendo essa comemoração, né, para os trabalhadores. Mas a pergunta que fica, Lúcia, depois de uma reforma trabalhista, com um rumo desenfreado na restrição de direitos, com a quantidade de desempregados cada vez aumentando mais no país como um todo, e um horizonte onde a gente vê que os investimentos no trabalhador eles são cada vez mais restritos, até indo bem ao encontro do que falava aqui o presidente Neuci do Sintergs, também na iniciativa privada isso acaba acontecendo. Há o que comemorar nesse dia 1º de maio. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente, bom dia. Olha, obrigado pela oportunidade de estar aqui com os colegas falando sobre trabalho. Nós deveríamos ter mais espaços aí públicos, não é? Para que nós possamos discutir essa situação. E, de fato, nós estamos chegando no 1º de maio, que é uma data internacional de reflexão sobre a qualidade de vida dos trabalhadores em uma situação de perda generalizada no globo, né? Então, não só o trabalhador brasileiro hoje, ele está numa situação muito mais precária e desvantajosa do que já esteve no passado, como os trabalhadores de outras nações também. Nós estamos enfrentando nessa quadra da história uma grande crise de acumulação, uma grande crise capitalista, não é? O que restringe aí as margens de resultado e agudiza, né? Torna mais difícil a disputa pela distribuição da riqueza, não é? E para que se reduzam salários
e se mantenham margens de lucro no momento em que os lucros estão caindo no mundo inteiro, é necessário agredir o trabalhador, né? Então, nós estamos vivendo nitidamente uma desvalorização da sociedade salarial. Essa desvalorização, ela aparece através das múltiplas reformas trabalhistas. Lembrar a todos que as reformas trabalhistas se multiplicaram nas nações após 2008, após o grande baque, não é? Então, nós temos a nova reforma da Espanha, a reforma do México, não é? A brasileira, que é exemplar, a da Coreia. Então, nós temos um movimento internacional de rediscussão do patamar de direitos, e essa discussão está muito alinhada à repressão ou de redução dos espaços mais democráticos de trabalho, mais organizados, como é o próprio serviço público, né? O serviço público hoje ele está sendo frontalmente atacado, né? E os trabalhadores em geral não têm o que comemorar. Daqui a pouquinho eu vou conversar mais com a Lúcia, né? Porque o Diese faz muitas medições, né? Uma entidade de excelência nesse sentido. Vamos ver como é que está esse trabalho, né? Vamos ver os dados que ela pode trazer e ilustrar aqui o nosso programa. Daqui a pouquinho mais, CEMAP Sindicato aqui no Boca no Trombone. Consórcio Canopus, mais de 4 décadas no mercado com consórcio para todas as necessidades. Carros, motos, imóveis, inclusive estética, parcelas de acordo com o que você pode pagar. Solicite visita já pelo telefone que está aqui na tela, o 995-947-789. Consórcio Canopus, prestações que cabem no seu orçamento. Mais dúvidas, mais interatividade na nossa consultoria previdenciária, hoje com a doutora Maíra Mota, em nome de Mota e Guiotto Advocacia. Vamos subir a serra, doutora. O Odair, lá de Caxias do Sul. 41 anos de idade, 26 de carteira. Desses, 20 com periculosidade. A pergunta dele, posso me aposentar? Pois é, seu Odair vai ter que solicitar o PPP nas empresas em que trabalhou exposto a uma periculosidade para verificar eventualmente a quais agentes de risco ele teve exposto, né? Sim, sim. Em especial, a periculosidade por si só, ela não dá o direito à aposentadoria especial e, portanto, a conversão do tempo ficaria prejudicada em alguma eventual ele não conseguir comprovar essa especialidade do tempo. Claro. Mas somando 35 anos, se ele conseguir converter, ele consegue se aposentar. Independente da idade. Independentemente da idade, entretanto, com um fator previdenciário bastante alto em razão da baixa idade dele. Claro. Vamos lá para o sul agora, vamos para Rio Grande. O Marco Antônio Ramires da Silva pergunta, direto e reto, quem tem direito ao LOAS? Ao LOAS. O LOAS também é conhecido como benefício de prestação continuada, né? E é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. Ele é apenas concedido pelo INSS, mas ele é um benefício assistencial destinado aos idosos acima de 65 anos. Perfeito. Ou mais, ou aquelas pessoas que têm uma deficiência. Geralmente, há pessoas de baixa renda que tenham na composição do seu núcleo familiar, por pessoa, uma renda de até 1/4 do salário mínimo. Tá certo. Obrigado, doutora Maíra. Segue com a gente. Pequeno break, a gente já volta com mais CEMAP, Sintergs e Mota e Guiotto Advogados aqui no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. De volta com mais Boca no Trombone na manhã do seu domingo. Valeu, obrigado pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sempre a partir das 8h30, as principais informações sobre aposentadoria, INSS, direitos do trabalhador, funcionalismo e serviço público aqui na tela da Band. Mais interatividade, as dúvidas sobre Previdência vão chegando. Hoje aqui, quem nos assessora é a consultora especialista em direito da Previdência, a doutora Maíra Mota Guiotto, do Mota e Guiotto Advocacia. O Luiz de Montenegro, doutora, tenho 30 anos de contribuição, 59 de idade.
alguns anos de periculosidade. Eu posso me aposentar com esse tempo? Ele não fala exatamente quanto tempo ele tem de periculosidade, muito parecido com uma questão anterior, né? Bem parecida com a questão anterior. Novamente, o seu Luiz também vai ter que providenciar o PPP desse período em que trabalhou exposto a algum agente nocivo para verificar a questão da periculosidade, vai ter que apresentar o PPP junto ao INSS e assim esse período vai ser avaliado. Se ele conseguir efetivamente comprovar a especialidade do tempo, vai ser convertido. Aí, como a gente não sabe exatamente quanto tempo, espero que ele atinja os 35 anos de contribuição. Aí ele vai conseguir se aposentar. Do contrário, ele não conseguiria ainda, né? Perfeito. E a Cecília, nossa amiga lá de Capão da Canoa, um abraço ao litoral norte aí, 54 de idade, 27 de carteira assinada. Quantos anos me falta para aposentadoria? Em tese, 3 anos se ela quiser se aposentar por tempo de contribuição. Se ela quiser se aposentar por idade, faltariam 6 anos, porque ela precisa de 60 anos pela regra vigente, né? Está mais pertinha por tempo de contribuição. Está mais perto por tempo de contribuição, que eu espero que permaneça nos mesmos requisitos até ela implementar. Né? Esperamos. Tá certo. Obrigado, doutora Maíra. Segue com a gente aqui respondendo as dúvidas sobre Previdência. Mas agora vamos para o Direito do Trabalho, porque está chegando aí a nossa equipe, nosso time de consultores do quadro Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, temos muitas perguntas aqui, muitas dúvidas no quadro Dica Trabalhista. Faça você também como fez a Maria Helena. Ela diz que é técnica de enfermagem e que trabalha numa empresa já há 4 anos. E ela diz que está grávida e vai ganhar bebê no mês que vem. E ela pergunta que se tem direito à licença maternidade num prazo de 180 dias. Ela disse que ouviu isso na imprensa. Mas a empresa dela diz que não, que continua sendo o prazo de 120 dias. Ela quer saber se isso é verdade ou não. Bom, Maria Helena, de fato foi noticiado na imprensa em abril, agora no início desse mês, que houve a aprovação por parte da Comissão de Assuntos Sociais do Senado dessa proposta de 180 dias de licença maternidade, mas isso ainda não virou lei. Nós teremos agora o envio dessa matéria para a Câmara dos Deputados e posteriormente, se for aprovada, aí sim nós teremos uma mudança da legislação. Então, por enquanto, permanece o prazo de 120 dias para os empregados seletistas. Tá? O Jorge de Bagé, ele diz que trabalha numa indústria química e recebe o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. Ele gostaria de saber se isso está certo. Jorge, essa matéria foi muito discutida, mas o STF pacificou o entendimento no sentido de que o adicional de insalubridade, a base de cálculo dele, é sim o salário mínimo, né? Claro, pode ser que na sua norma coletiva nós tenhamos alguma base de cálculo mais vantajosa. Mas se isso não acontecer, a base de cálculo será sim o salário mínimo. Dr. Solano, por hoje era isso. Um bom dia e um bom trabalho a todos. Obrigado ao Dr. Marcelo Armiliato de Jesus, em nome do CRJ Advogados, que participa aqui como consultor no nosso quadro Dica Trabalhista. Siga enviando as questões também sobre direito do trabalho aqui no Boca no Trombone. Olha, você sabia que tem o direito de discutir suas multas de trânsito? Pode sim, entre com o recurso para avaliação do órgão que a emitiu e faça valer o seu direito. A Stop Multas tem experiência com embasamento técnico e te ajuda a recorrer da tua multa. Entre em contato agora mesmo com a Stop Multas. E olha só, os 20 primeiros que entrarem em contato agora ganham desconto especial e pré-consulta de avaliação no seu caso. Ligue agora 0800 449 1033 e pelo WhatsApp, que é o 51 991 15 49 40. Stop Multas e faça valer o seu direito. Estava falando com a Lúcia Garcia, em nome do DIES, que hoje está representando aqui o CEMAP Sindicato, né, que o DIES é um instituto de excelência e faz pesquisas nas áreas econômicas, né? E a gente tem aqui no estado uma questão da extinção das fundações, né? Qual é o link que a gente pode fazer? A sobrecarga de trabalho que já é tamanha, né? O DIES já é, por excelência, um daqueles grandes provedores de informação nesse sentido, agora vai ficar abarrotado ainda mais sem ter as fundações estaduais a poder, juntamente, né, fazer esse tipo de serviço. Bom, no primeiro bloco nós estávamos falando da imensa agressão, né, que os trabalhadores sofrem em vários níveis, né? Sim. E o serviço público no Rio Grande do Sul ele está basicamente desarticulado.
não é? Nós conseguimos um feito no governo estadual de permanecer com o custo, desarticular o serviço, portanto, não ter entrega à oferta do serviço público e ainda abrir espaço para as contratações de assessorias privadas, não é? Como se elas pudessem cumprir essa função pública e não conseguirão. Sim. O DIEESE manteve durante 27 anos uma parceria com a Fundação de Economia e Estatística e nesta parceria nós cedemos a metodologia da pesquisa de desemprego, que foi criada pelo DIEESE, não é? Para que ela fosse aplicada aqui no Rio Grande do Sul. Durante 26 anos nós tivemos a pesquisa aqui religiosamente toda quarta-feira, última de cada mês, dando um sinal de como estão as relações entre capital e trabalho no nosso território. Não é? E não teremos mais. Acabamos de fazer a última divulgação, onde identificamos uma taxa de 11,8%, né? Uma renda no patamar dos anos 90 para os trabalhadores da região metropolitana de Porto Alegre. Veja só. Não é? E isso agora é jogado num limbo. Por que num limbo? Porque pesquisas de mercado de trabalho são como eletrocardiogramas. Como é que você faz seu eletrocardiograma? Enquanto seu coração bate, a máquina registra. Como é que funciona uma pesquisa de mercado de trabalho? Enquanto a economia vibra, nós estamos registrando o que está acontecendo com ela. Sim. Portanto, o que nós vamos ter a partir de agora é uma ignorância total sobre o que acontecerá e o que acontece com os servidores públicos em massa, com os trabalhadores da iniciativa privada e a renda. Tudo muito ruim, né? Sim. Agora a gente se pergunta por que uma sociedade migra para a escuridão quando ela deveria ir para a luz, né? Essa é uma pergunta muito interessante. Sem dúvida. Lúcia, só para concluir bem rapidamente, de forma objetiva, o governo federal tem dito o seguinte, que a economia tem mudado, né? Que a economia tem sentido melhoras, que isso tem sido reflexo da ação do próprio governo. Isso é uma verdade? Não, não é uma verdade. Qualquer trabalhador, não é? Qualquer indivíduo sabe que a economia está estagnada. Não é? Então, quando você vê uma autoridade ela apontando para uma não realidade, ela só se deslegitima cada vez mais. Tá certo. Muito obrigado, Lúcia Garcia, do DIEESE, em nome do CEMAP Sindicato aqui no Boca no Trombone. Mais dúvidas? As perguntas sobre Previdência vão chegando. Voltamos lá para Bagé. A Zoila Lopes Mieres diz o seguinte, doutora Maíra, ela é da área rural, tem talões e tal, está muito doente, há 1 ano já está em auxílio-doença. Ela quer saber como fazer para se aposentar. Se ela quiser se aposentar como trabalhadora rural, ela vai precisar reunir toda a documentação e comprovar no mínimo 15 anos de atividade no meio rural e ter uma idade mínima de 55 anos, né? Perfeito. Como ela está em benefício, ela precisaria ter uma alta desse benefício previdenciário e intercalar essa alta com o trabalho rural para que esse período em benefício conte nesses 15 anos de trabalho. Entretanto, se isso não for possível e se ela tem uma incapacidade que vai prejudicar de forma permanente ao trabalho, ela pode vir a requerer aposentadoria por invalidez. Tá certo. A Anitta, ela é aqui de Novo Hamburgo, 54 de idade, 17 de contribuição. A pergunta dela, posso me aposentar aos 60 anos? Pode, ela já tem a carência mínima para se aposentar aos 60 anos, entretanto falta a idade e quanto mais ela contribuir, maior vai ser o coeficiente de aposentadoria dela, né? O mínimo é 15 anos de contribuição, mas se ela contribuir até 30 anos de contribuição, pela regra vigente, ela vai ter 100% da média. Tá certo. Doutora Maíra Mota, em nome de Mota e Guioto Advocacia. Você já conhece o grupo CardCar? É uma rede de franqueados que disponibiliza um cartão digital de desconto automotivo por um custo bem acessível. Seja um franqueado. Contate pelo WhatsApp 51 99662 6626. Fale com o Correia. Seja um franqueado do Grupo CardCar. Acesse www.grupocardcar.com/franquia. Estava conversando no bloco anterior com o presidente Neucir André Varnier, do Sinterx, e ele falando aí, né, dessa pecha, né, que o servidor público está tendo do vilão, né? Seja a esfera que for, né, presidente Neucir? Aqui a municipal, a estadual e a federal, né? E o Sinterx denunciando que não funciona bem assim, né? A situação não é essa. Inclusive, o presidente referiu que há necessidade aqui no estado do Rio Grande do Sul de uma data para se discutir, debater o reajuste
anual que não ocorre, né? O governo, a Constituição determina isso, mas os governos não fazem, fica ao seu bel prazer. E o Sintergs tem uma PEC, modifica a Constituição do Estado nesse sentido. Sim, a PEC não é do Sintergs, né? A PEC foi uma proposição do deputado. Sim. Que nós trabalhamos. Mas vocês são entusiastas, né? Sim, juntamente com outras entidades, até mesmo o CEMAP estava presente, e nós conseguimos lá, com um esforço até substancial, 19 assinaturas e foi protocolado. Essa PEC, ela trata, um projeto de emenda à Constituição, ela trata da reposição das perdas inflacionárias anualmente, da reposição geral das perdas. Que, se fôssemos comparar com a iniciativa privada, então a iniciativa privada tem um privilégio que o serviço público não tem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Temos algumas exceções, como aqui o município de Porto Alegre, os servidores têm a reposição das suas perdas, né? Não é nenhum ganho adicional às suas vantagens, à sua remuneração, é só simplesmente perdas. Mas aquela pergunta que foi feita aqui anteriormente, eu faria para o principal especialista, que é o nosso telespectador. A sua vida melhorou aqui no estado do Rio Grande do Sul? Sobre a economia, a economia, né? Melhorou aqui no estado do Rio Grande do Sul? O telespectador sabe. Ele sabe tanto quanto, não vamos tirar o demérito dos especialistas em economia, até porque é a minha área de atuação, ele sabe tanto quanto nós. As coisas não melhoraram. Não melhoraram por quê? Porque é sempre mais do mesmo. São cortes nos serviços públicos, que é o quê? É aquele setor, é aquele parte da sociedade que leva em consideração os aspectos humanos e não os aspectos econômicos. É importante os índices, as avaliações, para a gente poder comparar, otimizar, mas não pode se sobrepor às questões humanas. Então é a última salvaguarda da população, que até não tem condições, que é a grande maioria, 90%, é você que está nos assistindo, é o serviço público. Então nós defendemos com unhas e dentes o serviço público, porque é o que leva em consideração os aspectos humanos, a pessoa. Seria isso. Esse é um dos papéis principais do nosso sindicato hoje. Tá certo. Nós não estamos só cuidando do nosso umbigo, porque a gente sabe muito bem, se a gente só tentar defender o servidor público, é um erro. É a sociedade como um todo, é um erro mortal, porque temos que defender primeiro o serviço público. O servidor público é a consequência. E o trabalhador tem que ser respeitado, valorizado. Verdade. Tem que ganhar dignamente e ser valorizado como um sujeito, não um objeto. Que é o que está acontecendo hoje no nosso estado, no nosso país, e agora começou a moda aqui na Prefeitura de Porto Alegre. Obrigado. Muito obrigado ao presidente Nilcir André Varnier, do Sintergs. Mais dúvidas para a gente concluir o programa de hoje? Doutora Maíra Mota, nossa especialista em Previdência, o Jorge Leandro, lá de Santa Cruz do Sul. Minha esposa tem MEI, o microempreendedor individual, e também trabalha numa clínica geriátrica. Como esses dois INSS beneficiam para ela na aposentadoria? Bem importante a pergunta. Tratam-se de atividades, pelo que entendi, concomitantes e contribuições concomitantes. O INSS atualmente não reconhece a soma dessas contribuições. Entretanto, agora em março desse ano, a Turma Nacional de Uniformização da Justiça reconheceu recentemente a obrigatoriedade da soma dessas contribuições. Então, ela poderá vir a pesquisar um advogado de sua confiança para verificar e fazer o estudo direitinho para ver como é que fica a sua situação. Tá certo. Muito obrigado, doutora Maíra Mota. Em nome de Mota e Guioto Advocacia, ponto final. Acabou a boca. Mais uma vez, obrigado a você pela grande audiência. Domingo que vem a gente volta, tá aqui a partir das 8h30, com consultoria, informação do funcionalismo público, aposentadoria, vários assuntos no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.